Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com o teu coração. Eu quero aqui compartilhar uma palavra de Deus para o nosso coração, que se encontra em Gálatas, no capítulo 5, versículo 19, a parte A do versículo 19, versículo 20 completo e versículo 21, a parte B, que está escrito assim: Portanto, as obras da carne são manifestas, as quais são. Versículo 20: idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões e heresia. A parte B do versículo 21 que diz assim: que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amados, a nossa luta é fazer a vontade do Senhor, é herdar o reino. Nós estamos lutando para herdar o reino dos céus, ter uma morada eterna com Deus. Jesus disse: buscai primeiro o reino, porque as outras demais coisas vão ser acrescentadas. João, o Batista, disse: arrependei-vos que o reino está próximo. Jesus, ele disse em Marcos 1,15: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Então é do nosso interesse e é do interesse de todo cristão herdar o reino. Só que o texto que nós lemos fala sobre algumas coisas. Se nós cometermos estas coisas, nós não herdaremos o reino. É claro que lendo aqui diretamente, sem estudar o sentido, o significado disso, muitas das vezes nós olhamos e falamos: não somos idólatra, também não sou feiticeiro, também não tenho ira e nem pelejas, também não tenho emulações. Então eu estou bem. Mas será? O que significa estas coisas? Porque quando nós olhamos sobre a idolatria, nós entendemos o quê? Que a idolatria é se prostrar diante de imagens de escultura. E quantas vezes nós temos outro tipo de ídolos e nós não estamos observando? A palavra do Senhor em Colossenses capítulo 3, versículo 5, a parte B, vai falar que aquele que tem o amor ao dinheiro, ou seja, aquele que tem a avareza, o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, é a idolatria. Amar o dinheiro também é idolatria. Se eu amo o dinheiro mais do que meu irmão, do que amar o meu irmão, é idolatria. Se eu amo o dinheiro mais do que a presença de Deus, ou do que as coisas de Deus, do que amar a Deus, é idolatria. Estou colocando o dinheiro em primeiro lugar. Então, muitas das vezes, se nós observarmos, nós fazemos isso. Só que fazer isso não herda o reino dos céus. Feitiçaria. É claro que se nós formos observar, nós pensamos: não sou feiticeiro de maneira alguma. Só que em Samuel, em 1 Samuel, no capítulo 15 e no versículo 23, Samuel vai falar para Saul o seguinte: que a rebeldia, ou seja, a pessoa ser rebelde, com mandamentos do Senhor, saber o bem que deve fazer, saber o que deve, como deve proceder, e proceder totalmente inverso, ao contrário, às vezes até tentando se defender de alguma maneira, dizendo: não, estou certo assim, mas sabemos que não estamos. Isso é rebeldia, E Samuel diz que isso é feitiçaria também. Está lá, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Samuel disse para Saul que rebeldia é feitiçaria. E quantas vezes nós praticamos esse tipo de feitiçaria? Falar também, reunir pessoas para falar da vida de outras pessoas. Palavras que vai trazer peso, palavra que vai trazer maldição para outras pessoas, maldizer outras pessoas, também é um tipo de feitiçaria. Quantas vezes nós fazemos isso? Mas a palavra do Senhor diz que se fizermos estas coisas, não herdamos o reino dos céus. Emulações. O que é emulações? Competir com outras pessoas, andar em competição com outras pessoas, se igualar sempre, ser igual ou querer ser superior às outras pessoas. Sabe, querer ser sempre superior às pessoas, não conseguir ficar por baixo, hora nenhuma. Isso é emulações. Sabe, alguém vai falar alguma coisa conosco e nós não conseguimos ficar por baixo naquele assunto. E se não conseguimos ficar por baixo, não conseguimos ceder a assunto de ninguém, sempre queremos sobressair o assunto de outras pessoas. Então isso é emulação. E a palavra do Senhor diz que tais coisas cometem, não herdarão o reino de Deus. E não somente isso, pelejas, iras. O que é pelejas? Pelejando uns contra os outros, pelejando uns contra os outros. Eu quero do meu jeito. Alguém diz: eu não quero do meu jeito. Outro diz: não, do meu jeito é que é certo.
outro diz, não, do meu jeito é que é certo. E há pelejas. Há pelejas. E a ira é guardar ódio. A ira é estar o tempo inteiro com ódio sobre uma pessoa. Sabe, não ter sentimentos bons a respeito daquela pessoa. Isso é ira. Tá sempre irado com aquela pessoa. Sabe, muitas das vezes eu já vi, até mesmo no meio evangélico, pessoas quando ver que outra pessoa caiu em um tropeço, alguma coisa aconteceu, alguém de uma forma assim, com ira, dizer assim, isso aconteceu para que pagasse o que fez. Vingança. A ira pertence ao Senhor. Heresias é nós pegarmos da palavra da verdade, ao nosso bel prazer, criar uma doutrina para nós, separada da doutrina de Cristo, separada da doutrina de Deus, de fundamentos bíblicos, criar um fundamento nosso, mesmo baseado nas Escrituras, mas com o fundamento dos nossos ideais, das nossas ideias. Nós criarmos uma mensagem, pegar a Bíblia para nos basear, para simplesmente ter uma base, para um ponto de apoio para a nossa ideia, um ponto de apoio para o nosso achar, o nosso querer. Isso, da maioria das vezes, as pessoas acabam correndo para uma heresia, quando na verdade a Bíblia por si própria se interpreta. A Bíblia por si própria, ela se interpreta. Ela nos ensina, ela veio para nos ensinar. A palavra de Deus nos ensina e não simplesmente nos apoia nos nossos pensamentos. Amém? Mas que nós venhamos nos abster destas coisas, das pelejas, das iras, das dissensões, da feitiçaria, da idolatria, que venhamos amar o único Deus e Salvador, o único Deus poderoso, e que venhamos amar os nossos irmãos acima de dinheiro, acima de ouro, acima de prata, acima de carro, acima de casa, que venhamos amar a Deus e aos nossos irmãos acima de tudo nessa terra, amar a Deus acima de tudo e os nossos irmãos como a nós mesmos. Que Deus em Cristo te abençoe, que o Senhor venha abençoar a tua casa, venha abençoar a sua família e te livrar de todo o mal e guardar o teu coração, em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.